Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, né? Seus familiares também estejam bem. E nós vamos iniciar mais uma aula de história, né? O tema da nossa aula de hoje vai ser Grécia Antiga. Nós estudamos sobre as civilizações antigas orientais e hoje, né, nós vamos estudar sobre as civilizações, né, uma das civilizações ocidentais. Então, nós estudamos as orientais, que foi Mesopotâmia, Egito, Fenícia, né, Persas, e agora nós vamos ver a Grécia. É uma civilização que deixou muitos legados para nós, que somos ocidentais. Nós vamos ver que o nosso sistema político, né, a democracia, no caso, nossa democracia, ela tem como berço, né, a democracia de Atenas, a democracia grega. E nós vamos ver outros legados que essa civilização também deixou para nós. Então, nós temos muito mais características dessas civilizações ocidentais, como a Grécia e a Roma, né, do que as outras civilizações que nós já vimos. Vocês estão vendo no slide aí, eu vou passando para vocês, que o tema é Grécia, o berço da civilização ocidental. Então, eu vou passando aqui o assunto para vocês, né? Vai ser o assunto da nossa prova bimestral. Então, já comecem a fazer as anotações, já comecem a fazer também as dúvidas, né? A anotar as dúvidas de vocês. Bom, a cronologia da história da Grécia, ela se divide em 5 períodos, né? A Grécia, ela surgiu ainda no período paleolítico, naquele período que nós estudamos em que os homens, eles ainda eram nômades, né? E diferente das civilizações orientais, a Grécia e a Roma, que são civilizações ocidentais, elas tiveram muito mais, a história da formação dessa civilização teve mais a ver com os mares, né, e não com os rios, como foi o caso da Mesopotâmia e do Egito. Então, o nosso assunto, como é a Grécia, a gente vai ver que, historicamente, o período da formação dessa civilização se divide em 5. Né? O pré-homérico, que o próprio nome já diz, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Então, são esses 5 períodos que marcam a formação dessa civilização, que foi o berço, né, da civilização. Então, o que é esse período pré-homérico? O período pré-homérico, ele marca a ocupação dos povos formadores. Né? Marca também a entrada do primeiro povo formador, né, que são os aqueus, e a utilização da escrita. Então, quem são esses povos formadores? Aparecem 4, né, povos formadores: os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Mas é importante destacar, gente, que antes da chegada dos aqueus, outros povos já existiam. Então, tudo começou, né, com a civilização cicládica, que eu vou falar para vocês posteriormente. Aqui só é um aparato geral, né, desses períodos. Nós vamos ver especificamente cada um deles. Teve a civilização cretense e a civilização micênica. Mas quando se trata de povoamento, de formação da civilização, não esqueçam que são esses 4: aqueus, jônios, dórios e os eólios. E nesse período, a utilização da escrita foi muito importante. Que tipo de escrita eles utilizavam? Né? Que tipo de registros eles faziam? A gente vai ver posteriormente. No período homérico, já mudou a estrutura. Eles já começaram a se organizar socialmente, começaram a se organizar economicamente. Qual era a economia nessa época, né? Do período homérico? O período homérico vem de Homero, né, que se destacou na época
pela sua transmissão oral da cultura, né, pelo seu poema Ilíada e Odisseia. Então, nesse período, a base era a base familiar, né, eles se organizavam com a formação, pela formação de gêneros. O que seriam esses gêneros? Como fossem grupos, né, que eles se juntavam de acordo com o parentesco. E existia um chefe maior nesses gêneros. Esse chefe era chamado de pater. E o importante é que, durante o período homérico, pessoal, a escrita, ela deixa de existir. Os documentos escritos, eles somem, né? O campo, o povo já começa a viver mais no campo. Então, o sistema agrícola é que predomina durante o período homérico. Daí, quando vem o período arcaico, já muda toda a estrutura, né? Já não se pensa mais no rural, já começa a se pensar no surgimento de uma nova escrita, né? Então, e também é no período arcaico que começa a formação das cidades. Na Grécia Antiga, cidade era chamada de polis, e essas cidades eram o quê? Cidades-estado. A gente vai ver posteriormente. Outra coisa que surgiu durante o período arcaico, os Jogos Olímpicos, algo que os gregos, que se inicia na Grécia Antiga e que nós adotamos também, só que nós temos um significado diferente daquela época. Naquela época, os Jogos Olímpicos eram utilizados como uma questão religiosa, era uma festa feita de 4 em 4 anos para adoração ao deus maior, que era Zeus, né, na cidade de Olimpo. E a escrita, que até então tudo era transmitido de forma oral, que ela tinha desaparecido durante o período homérico, ela volta no período arcaico, quando os gregos eles passam a ter contato com o alfabeto fenício. Lembram que eu falei para vocês que o alfabeto fenício ele tinha só apenas as consoantes. E quando os fenícios tiveram contato, né, com os gregos trouxeram aquilo que estava faltando no alfabeto, que eram as vogais. Então, por conta disso, houve, durante o período arcaico, a difusão da escrita, que tinha desaparecido durante o período homérico. No período clássico, é o apogeu, né? É o ápice da cultura grega. E, junto a isso, a consolidação das polis. Então, foi realmente a formação, aconteceu no arcaico, e no clássico, as polis, elas chegaram no seu auge de organização, no seu auge de economia, né? Então, foi o apogeu, realmente. Por outro lado, foi um período em que a Grécia ela despertou nos outros povos, né, o interesse para a exploração. Então, aconteceram as guerras médicas, que foi entre os gregos e os persas, né? Houve também, pela disputa de interesse, de poderes, uma guerra civil que foi entre Atenas e Esparta. No período helenístico, devido toda essa decadência das cidades por causa das guerras médicas e por causa da guerra civil, houve uma crise nas polis, né? Tudo que acontece em guerra, a gente vê que o resultado, embora um país ele ganhe, mas ele fica com as sequelas daquela guerra, né, principalmente economicamente. Então foi o que aconteceu nessas polis. A união que até então existia, não existiu mais, porque tinham os interesses. E aí isso trouxe o quê? Fragilidade, né? E aí foram chegando os romanos e os macedônios, invadiram a Grécia e começa um novo período, que é o período helenístico, é quando os macedônios pegam a sua cultura oriental e junta a cultura grega, que é a cultura ocidental. Então, helenístico é isso, é a junção, das duas culturas, a cultura oriental com a cultura ocidental. Então, a gente vai ver todos esses períodos, a gente vai ver detalhadamente cada detalhe dele. Cada ponto, nós vamos ver as principais características. Espero que vocês tenham compreendido, né? E anotem, porque o que eu estou falando aqui, nessa divisão, não vai ter no livro de vocês, mas esse material eu vou disponibilizar depois. Mas é preciso que vocês façam as anotações para poder fazer a atividade que eu vou deixar no final desta aula. É necessário. E o que eu estou falando aqui, muitas vezes, não vai estar no slide, nem no livro, então é preciso que vocês anotem. Os nomes, né, gregos e Grécia, ele foi dado pelos romanos, né? A Grécia ela não
os gregos não se autodenominavam dessa forma. Eles se chamavam de helenos, e o território onde eles viviam, a Península Balcânica, de Hélade. Né? Então, os próprios gregos não se aceitavam com esse nome gregos e o seu território de Grécia. Foi algo dado pelos romanos. A Grécia Antiga, ela não foi um estado centralizado. Nós já estudamos a diferença entre centralizado e descentralizado. Centralizado é quando tem um governo que manda em tudo. E descentralizado é quando cada território, cada cidade tem o seu governo próprio. Então, eram cidades-estado, cidades independentes economicamente, politicamente, independentes em todos os sentidos. Tá? E a gente vai ver que as cidades-estados da Grécia são chamadas de polis, e são ambas independentes. Então, não existia um estado centralizado. E uma coisa que na Grécia, diferente das outras civilizações, o solo não era fértil para o cultivo. Então, a agricultura, ela não predominou. O que predominou foi o quê? Foi o comércio marítimo. Então, as condições geográficas eram mais voltadas para isso. E outra coisa que as condições geográficas também favoreciam era a importância militar. As posições do relevo, da geografia, né, da Grécia, as posições favorecia as guerras, favorecia as posições desses gregos nas guerras, como a passagem de Termópilas e a Baía de Salamina, que vocês vão ver durante as guerras médicas, que esses espaços foram muito importantes para as batalhas entre gregos e outros povos. Então, solo pouco fértil fez com que a agricultura ela tivesse apenas importância no início, mas depois, com o surgimento das polis, foi aparecendo uma nova alternativa, né, que foi o comércio. E esse comércio não ficou só de forma interna, só dentro das cidades. Não, esse comércio ele aconteceu de forma externa também. Então, havia uma interação entre povos, entre cidades e cidades, foi até surgindo, inclusive, moedas para poder haver realmente essa expansão comercial. Então, era a expansão comercial e marítima devido à localização, né? Vocês vão ver no mapa, que eu vou mostrar aqui, que a região onde se forma a Grécia Antiga, ela não aparecem rios, assim, o mar Mediterrâneo, o mar Egeu, o mar Jônico, né? Então, isso fez com que eles tivessem muito mais... Eles realmente utilizassem a expansão comercial como algo bem mais produtivo do que a agricultura. Mas a agricultura também existiu, principalmente no período homérico, porém, não por muito tempo. E aí vem o povoamento e o período pré-helênico, né? Que eu falei para vocês que antes dos aqueus chegarem, existiu a civilização cicládica, que esse nome cicládica vem da própria formação formação geográfica, que dava para perceber uma formação cíclica, aí isso veio o nome civilização cicládica, né? A localização, né? Lembrava um círculo. A civilização cretense, né, que surgiu na ilha de Creta, por isso o nome cretense, e após isso veio a civilização micênica. Então, para os historiadores, quando foi que realmente começou o povoamento para a formação da Grécia Antiga? Com a civilização micênica. Porém, os cretenses, eles entram na história da formação da Grécia Antiga com relação a território, não os cretenses em si, mas a questão do território, né? Porque os micênicos chegam nesse território e lá eles, a partir da cidade de Micenas, né? E aí eles passam a ser chamados de micênicos, e esse povo que chega, que tem contato com os cretenses, são os aqueus, né? Que são os primeiros povos a formar a Grécia Antiga. Então, o contato entre os micênicos e os cretenses é que fez surgir essa civilização antiga, né? Essa civilização ocidental antiga, que é a Grécia. Então, essas três civilizações é do período pré-helênico. Anotem, gente.
Vamos lá, as principais características da civilização cretense. Primeiro, surgiu onde? Né? Na ilha de Creta. Tinha uma característica de organização muito, muito específica desse povo, que é o sistema palacial. Né? Era no palácio onde tudo acontecia, onde tudo se formava. Né? Era lá onde acontecia atos religiosos, era lá onde acontecia a economia, onde predominava a economia, era lá onde acontecia a administração do reino, né? Tudo acontecia nesse palácio. Então, o sistema era palacial e o formato, né, era de um labirinto. Os cretenses, eles tiveram uma escrita que influenciou na civilização micênica, que é a linear A. E observação, gente. A linear A dos cretenses, ela nunca foi decifrada. Nunca. Nunca foi decifrada essa escrita. Essa civilização ela também foi conhecida como a civilização minoica. Por quê? Porque o povo acreditava na mitologia, né? Numa mitologia do Minotauro, né? Eles diziam que dentro de um labirinto tinha um Minotauro, que várias moças, né, jovens teriam que ser colocadas dentro desse labirinto para poder alimentar esse Minotauro. Esse Minotauro teria a cabeça de animal e o corpo de um homem. E tem toda uma história mitológica, que surge um homem que se apaixona pela filha de um rei, né? E aí este homem destrói esse Minotauro. Né? Então, por conta dessa mitologia, essa civilização cretense também é chamada de civilização minoica. A religião era politeísta, né? Mas nesse politeísmo, o que predominava? Predominava a figura feminina. Né? As deusas eram chamadas de grande mãe, e essas deusas eram sempre apresentadas nuas, com seios avantajados, né? Bem gordas, porque isso significava o símbolo da fertilidade. Essa civilização cretense, ela teve contato com os povos aqueus, como vocês estão vendo aqui. Esses aqueus, quando eles chegaram e tiveram contato na ilha de Creta com os cretenses, inicialmente foi de forma pacífica, mas depois eles foram aprendendo toda a cultura cretense, principalmente o sistema palacial, a religião, né, a maneira como eles adoravam. E aí esses micênicos criaram uma cidade chamada de Micenas. Por conta disso, quem vivia em Micenas era chamado de micênico. Mas a origem desse povo era quem? Os aqueus. Então, dos aqueus é que surge, para os historiadores, a população que forma a Grécia Antiga. A civilização micênica, como já ressaltei para vocês, essa civilização ela surge de quê? Da interação dos cretenses com os aqueus. Então, há uma interação entre esses dois povos. Né? Alguns historiadores dizem que os aqueus foram os que destruíram os cretenses. Depois de aprender tudo, eles foram lá, destruíram esses povos. Então, da interação deles, surge a cidade de Micena. E essa cidade de Micenas faz surgir a civilização micênica. Como era que eles se organizavam? Em pequenos núcleos, né? A administração era monárquica, ou seja, existia a figura de um rei, e eram militarizadas. Esses reis eram chamados de basileus, principalmente durante o período homérico. As características religiosas dos micênicos eram semelhantes aos cretenses. Semelhante de que forma? Com a predominância da figura feminina. Só que os micênicos, eles se destacaram na sua história com relação à sua maneira de se sustentar, né, com o cultivo de grãos e também com o trabalho com as cerâmicas, diferente dos cretenses, que eles se destacaram pelo seu sistema palacial. O período homérico, ele acontece, né, depois disso. Então, no período homérico, os povos, eles viviam em gênos, né, que eram gênos, eram base familiar. E essa base familiar,
o povo, nessa época, né, eles viviam em comunidades, essas comunidades viviam da agricultura de forma coletiva, através dos, né, e com uma base familiar. Então, era o mesmo parentesco, certo? Existiram nesse período poucas fontes escritas, e o que se sabe a respeito do período homérico são através de pesquisas arqueológicas. Bom, esses gênios tinham um líder. Esse líder geralmente era a pessoa mais velha, né? Era o homem mais velho. E ele era chamado de pater. E essa organização, onde o pater tinha autoridade religiosa, autoridade militar, onde existia uma hierarquia e que esse pater ficava no topo da pirâmide, toda essa organização, né, de forma coletiva, era chamada de oikos. É como vocês estão vendo aqui abaixo, nesse esquemazinho, né? Então, a unidade econômica, as terras, as casas, as ferramentas, as armas, era o que garantia a sobrevivência do grupo. E tudo isso estava dentro de onde? Dentro dessa base familiar. Era o que sustentava esse povo. Toda essa história era contada de forma oral. Então, não tinha uma escrita onde eles pudessem ler, onde eles pudessem anotar, não. Era tudo passado de forma oral. Por meio de quem? De Homero. Homero, ele escreve dois poemas, né? O Ilíada e o Odisseia, contando através de uma batalha, né? A Guerra de Troia, por exemplo, não sei se vocês já assistiram o filme, ele conta essa guerra, né? Então, geralmente, as histórias, como eram orais, geralmente tinham um pouco de mitologia. A sociedade era dividida em 3 grupos. Tinha os eupátridas, né, que eram chamados bem-nascidos, os georgoi, que eram os que tinham um pouco de terras, e os tetas, que eram os marginalizados. Esses gêneros, no início, eles eram coletivos, mas no final, o que aconteceu? Né? Eles começaram a pensar de forma individual, né? Que nem aconteceu quando foi para formar as cidades no período neolítico. Eles começaram a pensar de forma individual, e o povo, né? E o povo foi começando as famílias mais ricas foram começando a querer mais terras do que as famílias mais pobres. Então, o que aconteceu? Nessa divisão de terras, os eupátridas ficaram com grandes números de terra, os georgóis com pouco mais, né, com pouco menos, aliás, e os tetas sem nada. Então, esses camponeses que ficaram sem nada, eles saíram do campo e foram procurar outros lugares para sobreviver. Essa saída desse povo do campo para outros lugares ficou conhecido na história como a primeira diáspora grega, a primeira dispersão do povo grego. E é dessa dispersão que vai surgindo as polis, as cidades, certo? Então, essa era a estrutura do período homérico. Então, o que eu tenho que lembrar do período homérico? Que o povo vivia da agricultura, que o povo se organizava em forma de gêneros, que a base era familiar, que existia um líder político que era o chefe maior da família, que era chamado de pater, e que toda a história, a tradição era contada de forma oral e não escrita. Então, nesse período, não esqueçam, a escrita, ela some. Os documentos escritos, eles somem. A cultura material some. E tudo é contado através da oralidade, certo? Das origens ao período homérico. Então, onde se originou, né, a península, aliás, a Grécia Antiga, Península Balcânica. E ela se origina com o quê? Com a chegada desses povos indo-europeus que eu citei no início da aula, que são os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Né? Com base nas pesquisas dos historiadores, as primeiras civilizações gregas são quem? A cretense, né? Que é como eu falei, da ilha de Creta, e a micênica. A de Creta, não que os cretenses tenham formado o povo da Grécia Antiga, mas a questão territorial. Os micênicos vêm de onde, gente? Dos aqueus, que está sendo citado aqui no início. Os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. O que essas civilizações gregas aqui deixaram de legado? Primeiro, as crenças religiosas, que influenciou outros povos, o código de honra, né? A língua, os mitos e as lendas.
Então, inclusive, o povo romano, quando teve contato com os gregos, eles criaram outros deuses baseado na história dos gregos, certo? Anotando, pessoal, não esqueçam de anotar, porque na próxima aula eu vou tirar as dúvidas de vocês, se vocês tiverem, se não estiver compreendendo direitinho. Então, esse aqui é apenas um pequeno resumo que eu deixei para vocês, né? Ressaltando que no período pré-homérico aparecem os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios, que a base da cultura grega era a agricultura, né? Mas que essa cultura deixou de ser contada de forma escrita, porque a escrita some, e só tem o quê? Os poemas Ilíada e Odisseia, que Homero, né, escreve, e que, devido a isso, surge um novo período, que é o período homérico. E aí, no período homérico, lembrando, a propriedade ela é comunal, né, com o colapso dessa estrutura, né, que era dos gênios durante esse período, com o colapso disso, ou através das desigualdades, há um aumento populacional, porque o povo começa a ficar sem terras, procura outros lugares, né? Então há um aumento populacional, e disso tudo surge o quê, pessoal? Disso tudo surge a rede de comércio, surge o comércio, surgem as cidades, certo? Através de quê? Através do comércio de navegação. Então, o período homérico. Esse período homérico, ele some com o quê? Como eu já falei anteriormente, a desintegração dos gênios, que era a organização social em clãs, né, que eram os gênios, e essa desintegração, 3 fatores contribuiu. O crescimento demográfico do povo, o aumento do consumo, lógico, aumenta a população, aumenta o consumo, e a escassez de terras. Por quê? Porque o solo era pouco fértil, né? Então, os gregos, eles não tiveram tanto sucesso na agricultura quanto as outras civilizações, né? Eles foram ter sucesso em quê? Na atividade comercial marítima. O período arcaico, aí, gente, já aparece uma outra realidade, né? Vamos pensar assim. Vamos pensar dessa forma. Que no período homérico, os pontos principais eram o quê? A agricultura era o campo, né? O povo já vivia de forma mais rudimentar. O povo já vivia realmente num período, né, de organização mais voltada para a coletividade. Quando começa a individualidade, quando o povo começa a querer enriquecer, né, quando as famílias começam a querer enriquecer, quando o povo começa a aparecer porque não tem onde viver, onde não tem terras para poder plantar, aí aparecem as intensas transformações, e essas intensas transformações faz surgir um outro período, que é o período arcaico. O que marca esse período arcaico? O crescimento demográfico, a expansão territorial, a atividade comercial, o surgimento da moeda e o surgimento da escrita, gente, que volta a aparecer, que tinha sumido lá durante o período homérico, e volta a aparecer quando esses gregos passam a ter contato com os fenícios e passam a utilizar o alfabeto fenício, como já tinha falado no início da aula. Essa expansão territorial grega, ela surge com o quê? Com o aumento da população e a falta de terras para a agricultura. Com o aumento da população e a falta de terras, como eu falei para vocês, acontece uma diáspora, o povo se dispersa, procura outros lugares para viver. Quando acontece isso, o povoamento de alguns desses lugares, a criação de colônias. Essas colônias geralmente eram o quê? Na costa do mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Essas colônias serviam para quê? Não somente para povoamento, mas a maioria delas serviam para transações comerciais. Chegava e saía mercadoria. Então, eram portos comerciais, essas colônias. E eram exatamente essas colônias que chamava a atenção de outros povos. Aliás, chamou a atenção de outros povos, né? Os romanos, os macedônios. Então, isso foi o que atraiu a invasão, né, de cidades de Atenas, da cidade de Esparta, da Grécia.
Durante o período arcaico, aparece com esse aumento populacional a atividade comercial também, e toda essa organização bem estruturada, as polis. Que são as polis? Mais de 100 polis gregas surgiram. Né? Essas polis são as cidades-estado. Já não tinha aquela mentalidade rural, já não tinha aquela mentalidade de utilizar a agricultura como meio de subsistência. Eles já pensavam o quê? Pensavam em invasão territorial, em expansão territorial, em comercializar. E teve algumas cidades, algumas polis que se destacaram pela sua organização política, pela sua organização econômica, pela própria maneira de se organizar socialmente, que foi o fato de Atenas e Esparta. Em todos os livros de história, quando vocês estiverem estudando sobre Grécia Antiga, vocês vão ver que sempre vai ser destacada essas duas cidades. E vocês podem encontrar questões de vestibulares, questões do Enem, exatamente falando dessas duas cidades, porque tudo aconteceu ali, né? A organização política, o surgimento da democracia, as guerras, sempre estavam voltadas porque eram as mais desenvolvidas. Por conta disso, né, a história, ela destaca sempre pelas duas. Tem a cidade de Tebas também, que a gente vai ver que ela fez parte das guerras civis, né? Mas as principais são Atenas e a Esparta. Então, elas começam a surgir aqui no período arcaico, tá? No século 8 a.C. a 6 a.C. E aí nós temos esse mapa, né, como eu falei para vocês, ó, a localização aqui da Grécia, como vocês podem observar, ó, tá aqui a ilha de Creta, né, que surge a civilização cretense. Então tem aqui ó, o Mar Egeu, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo. Então é uma localização realmente voltada para, né, o mar. E isso fez com que a atividade comercial se destacasse mais do que a agricultura, pela própria localização geográfica. O Egito, o rio era, realmente foi onde toda aquela civilização surgiu, se desenvolveu. Né? Temos aqui o Egito bem aqui. Então, aí a parte amarela são as áreas de colonização grega, mas eu quero que vocês dêem uma olhada nessa parte de cidades-mães, que são as cidades principais, as polis principais. Né? Aí nós temos aí Atenas, Megra, Esparta, Olímpia, que era onde aconteciam os Jogos Olímpicos, a cidade de Corinto, né? Então, toda essa partezinha verde são as cidades-mães, pelo próprio nome já diz, são as cidades que deram origem a outras cidades. E as colônias gregas, né, que é essa partezinha roxa aqui. Essas colônias que geralmente era o ponto de atração para os invasores. Né? Então, é só para mostrar para vocês a localização geográfica. E agora nós vamos ver as principais características dos espartanos e depois a gente vai ver as principais características dos atenienses. Anotem todas as dúvidas, que a partir de agora é que vocês precisam prestar mais atenção ainda. Por que, professor, que eu tenho que prestar mais atenção? Porque quando fala de Grécia Antiga, geralmente as questões vêm sobre essas duas polis. Esparta. Quem deu origem aos espartanos? Quem deu origem dos 4 povos. Lembra que eu falei? Aqueus, Jônios, Dórios e Eólios. Então, desses 4, quem deu origem aos espartanos? Foram os Dórios. E aí eu quero deixar uma dica para vocês nunca mais esquecerem. Parece besteira, mas às vezes ajuda bastante. Ó. Espartanos, a principal característica dos espartanos era o quê? A militarização. Os aqueus também eram militares, mas não fortes quanto os espartanos. Então, os espartanos, a principal característica era a militarização. Então, você pensa aqui, ó, Esparta lembra espada. Né? E a espada, quando eu pego, enfio a espada aí na sua barriga, o que você vai sentir? Dor. Aí dor faz você lembrar que povos? Dórios. É uma besteirinha, né, que às vezes a gente inventa, isso já serviu para muito aluno, viu? Para poder lembrar, para não confundir as outras polis. Então, Esparta lembra espada, que é a militarização, que era a característica principal.
e espada, pá, enfiou em você e dá o quê? Que é dórios, que foram os povos que deram origem aos espartanos. Então, os dórios constroem uma polis e dão o nome dessa polis de Esparta. Como era que essa polis se organizava? Né? Se destacou tanto. Como era que ela se organizava? Era uma sociedade aristocrática, ou seja, tinha um pequeno grupo, uma minoria, né, que era mais privilegiada, lógico, que eram os descendentes dos dórios. A base econômica era agrária, né, por isso que depois da aristocracia veio uma oligarquia, e constituída pelos dórios. A educação era voltada para a guerra. A educação era voltada para a guerra, mas existia um trabalho servil que era voltado para quem? Para os ilotas, que depois a gente vai ver pela divisão social quem eram esses ilotas. Então, lá, você já nascia, completava, quando começava, quando chegava aos 7 anos, você já era preparado para servir, né, ao exército espartano, até você chegar a uma fase dos hiplotas. Então, as mulheres também recebiam treinamento físico e psicológico. Olha a diferença. As mulheres de Atenas, elas já eram preparadas para viver subordinada. Eram preparadas para aprender a cozinhar, para servir o esposo, né? Aquele modelo de sociedade, né, machista que a gente conhece. Já os espartanos não, as mulheres espartanas, elas treinavam porque os espartanos acreditavam no seguinte, que se uma mulher ela era forte, se ela era saudável, ela iria gerar o quê? Filhos fortes e saudáveis, porque se acontecesse de uma criança nascer com alguma deficiência, eles iam para um local mais alto que tinha, jogava a criança, né? Essa coisa horrível, mas eles faziam isso porque ela não iria servir para o exército. Então, as mulheres, elas praticavam ginástica, elas participavam dos Jogos Olímpicos, né? Podiam administrar os bens familiares, né? Mas isso era o quê? Junto com o marido, né? Então, ela recebia a herança dela, a herança não ia diretamente para o marido, não. Ela poderia administrar junto com ele. Então, de certa forma, ela tinha um pouco mais, para aquele período, né, pessoal? Ela tinha um pouco mais de liberdade, que é o que não acontece com as mulheres de Atenas. Quando você pensa em Esparta, você imaginar o corpo humano, os espartanos seriam o quê? Os espartanos seria a parte do corpo, realmente. A preocupação dos espartanos era o corpo. Por isso que quando era mostrado em alguma escultura um espartano, sempre aparecia o corpo bem feito, né? Um corpo bem malhado, como é o que está na página 137 do livro de vocês. Né? Aparece aí uma mulher, né? Com uma estatueta de bronze, né? Um guerreiro de plota, né? E aí vocês vão perceber que eles sempre destacam no corpo os músculos, então, porque os espartanos eles pensavam mais no corpo. Já os atenienses, pessoal, seria a cabeça, era um povo mais intelectual, era um povo, por isso que a filosofia surge aí, né? Um povo mais intelectual, um povo que se preocupava com a diplomacia, com a política, era parte do homem, do ser humano, era parte da mente, né? Da intelectualidade, realmente. Como era a estrutura política dos espartanos? Se dividia dessa forma. Primeiro, quem mandava era o rei, né? E lá nos espartanos não era uma monarquia, era uma diarquia. O que é isso? Governo de 2 reis. Não era o rei e o vice-rei, não. Eram 2 reis governando, mas cada um tinha a sua função. Um era voltado para funções religiosas e o outro era para funções militares. Quando esses homens chegavam a uma idade bem avançada, que eles faziam parte do exército, eles iam para a Gerúsia. Que era essa Gerúsia, né? Era um grupo formado por 28 anciãos que estavam ali para quê? Para criar as leis. Então, eram funções legislativas. Certo? Tinham também a Ápila, que era uma assembleia dos esparciatas. Os esparciatas eram um grupo
mais privilegiado dos espartanos, que vocês podem encontrar esse nome espartanos ou esparciatas, e eles tinham funções eleitorais, eram eles que votavam contra ou a favor das leis que a Jerúsia, né, criava. Além da Ápila, tinham quem? Os éforos. Cada éforo era formado por 5 cidadãos. Quais eram as funções? Função de fiscalizar o trabalho da Ápila e da Jerúsia, e também executiva, né? Então, eles também faziam parte da administração política. Lógico que eles não tinham o mesmo poder dos reis, né? Então, era dividido dessa forma a questão da hierarquia da estrutura política. Diarquia, Jerúsia, Ápila e Éforos. Aí vem a divisão social em Esparta. A classe social espartana era dividida aí em 3, que são os esparciatas. Esses esparciatas eram descendentes dos povos dórios, que foram os povos que formaram a cidade de Esparta. Só eles tinham o poder de participação política, o poder de ter terras, escravos, ocupar cargos públicos, e uma única atividade que eles poderiam executar era a militarização, pessoal. Eles não podiam, de forma alguma, viver do comércio, viver do artesanato, não. Eles já nasciam com uma atividade destinada a eles, servir ao exército. Então, eles eram treinados desde os 7 anos. Abaixo dos esparciatas tinham os periecos, que eram homens livres que habitavam nos arredores de Esparta. Eles trabalhavam como agricultores, como artesãos, como comerciantes. Não tinham direitos políticos, mas existia um momento em que eles eram convocados, né, sem direito de escolha, para fazer parte do exército no momento de guerra, né, para aumentar o exército espartano. Esses homens eram recrutados, né, e eles tinham que pagar impostos também. Abaixo dos periecos, nós temos aí os ilotas. Já é uma população servil. Era a mais numerosa da sociedade espartana. Não tinha direito nenhum, né, nem político, nem social, nem econômico. E eles eram obrigados a trabalhar nas propriedades dos esparciatas, dos espartanos, ou nas propriedades do Estado. Então, era uma espécie, gente, de escravos, né? Os ilotas eram uma espécie de escravo. Eram povos que viviam subordinados aos esparciatas e ao Estado. Já os periecos eram mais livres, embora fosse pobre. Agora nós vamos ver Atenas, né? Nós vamos ver Atenas, que é o inverso da cidade dos espartanos. Como eu falei, quando você fala em Atenas, você já pensa logo na cabeça do homem. Foi fundada pelos jônios, situado no centro da planície da Ática. A terra era pouco fértil, né? Já nos espartanos, era o quê? Os espartanos, gente, a base era agrária. Né? Então, a localização ali do Peloponeso, que é onde a Esparta se localizava, a região do Peloponeso, a base, a terra já era um pouco mais fértil do que essa dos espartanos. Por conta disso, dos atenienses, perdão. Por conta disso, a vocação foi para o quê? Para o comércio marítimo, né? A vocação dos atenienses. A sociedade, ela se divide dessa forma. Quem era que era considerado cidadão e quem não era considerado cidadão. E olha que interessante. Foi aqui em Atenas, gente, que surge a democracia. Foi aqui em Atenas que surge a filosofia. Né? Os pensantes, os filósofos, né? Aqueles estudiosos. E o interessante é que a democracia aqui, ela influenciou na formação de outras democracias, como no caso do Brasil, né? Mas a democracia em Atenas, ela era chamada de democracia direta. O que era isso? Tinha lá uma praça pública, que era chamada de ágora. Nessa ágora, o povo, quando eles queriam votar em alguma coisa, eles iam para essa praça, eles saíam de casa para essa praça e elegiam a favor ou contra. Então, quando eles eram a favor de alguma coisa, eles levantavam o dedo para cima, representando o sim, e quando eles eram contra, eles colocavam o dedinho para baixo, representando o não.
Então, era realmente de forma direta. Vamos imaginar aqui, né? Hoje, se fosse hoje uma democracia direta, você iria sair de casa, sua mãe, seu irmão, seu pai, todo mundo ia para a praça votar numa lei que alguém tinha criado. A nossa democracia, né? Essa democracia ateniense, ela foi deixada como um legado para o Ocidente. A nossa democracia, ela já é diferente. Nossa democracia, ela é chamada de democracia representativa, por isso que nós temos que ter muito cuidado com aqueles que a gente vota para nos representar. Olha aí o que está acontecendo hoje, né? Temos um representante aí muito bom, né? Muito bom para apanhar, né? Mas aí, o que acontece? A democracia representativa, o próprio nome já diz, você vai escolher um representante. É ele que vai criar uma lei, são eles que vão votar contra ou a favor. E o que acontece? Eles votam nos seus próprios interesses, né? Então, lá era dividido assim. Quem eram considerados os cidadãos? Aqueles que podiam votar, né? Os eupátridas. Quem eram os eupátridas? Descendentes dos jônios, que foram os povos que formaram Atenas. E era um grupo de minoria, que era a aristocracia. Os georgóis, que eram os camponeses, tinham um pouco de terras, e os demiurgos, demiurgoi, né, que são os artesãos. Quem era que não era considerado cidadão? Os metecos, que eram os estrangeiros, que eram povos que não tinham nascido em Atenas, as mulheres e os escravos. Então, a democracia também aqui era falha. Eles falavam em igualdade, mas não existia a igualdade. Existia a diferença que nós estamos vendo aí, né? Que as mulheres não eram consideradas cidadãs, só pelo simples fato de serem mulheres, os escravos pelo simples fato de serem escravos. Então, em Atenas, como tudo era muito bem pensado, né? Tudo muito discutido, surgiram vários tipos de governo, houve uma evolução política. Então, eles tiveram a monarquia, depois veio uma oligarquia, depois veio os governos da tirania, e depois é que surgiu o último, a democracia, que foi com Clístenes. Clístenes ficou conhecido como o pai da democracia. Né? Na verdade, ele teve a ideia e depois ela foi adotada por outros governantes de forma efetiva, né? Realmente como uma forma de governo. Então, a nossa aula, nós vamos ver até aqui, né? Atenas. Na próxima semana nós vamos ver, continuar o assunto, mas agora, depois de vocês terem assistido essa aula, de vocês terem feito as anotações de vocês vão fazer a atividade que eu deixei no grupo, junto com o link dessa aula. Nessa atividade, vocês vão ver lá o que tem para fazer, responder. Vocês vão responder no caderno, tirar, né, a fotinha, certo? Das respostas de vocês. Ou melhor, pessoal, não, eu vou mandar um link, ou aliás, o link está aí, né? Vocês vão responder, vai estar lá no Classroom, vocês vão responder a respeito da aula. Então, é necessário que você assista a aula para você responder. E esse material eu só vou disponibilizar quando eu terminar, exatamente para que você veja a aula até o final. Espero que vocês tenham anotado as dúvidas, se surgiram algumas, né? Que vocês, na próxima aula, possam tirar, que a gente vai ter uma aula pelo Meet, né, também. Vocês vão tirar as dúvidas e nós vamos continuar o assunto. É muito importante esse assunto. Então, um ótimo final de semana para vocês, né? Hoje ainda é quinta, amanhã é sexta, mas bem próximo, então um ótimo final de semana e até a próxima semana. Um beijo, tchau, tchau.